Vamos agora pro nosso odiado Mushoku Tensei segunda temporada. Por que as pessoas me mandam essa merda pra ver? Eu não sei, mas me mandaram e eu tenho que fazer review dessa bosta, já que eu assisti esse negócio inteiro. E essa saga, né, nessa segunda temporada é literalmente a saga do imbrochável. É uma temporada inteira pra tentar procurar a cura do problema né, do bagulho dele que não funciona mais. E é literalmente uma temporada totalmente estruturada para isso. Vamos dar o benefício da dúvida, ou o benefício da estrutura narrativa, palavra forte aqui, onde no começo a gente tem uma pequena sagazinha dele ali, né? Voltando com a grande premissa dele de procurar o restante da galera depois daquele grande teleporte que rolou. Ele vive alguns eventos ali junto com novos personagens e ali ele desenvolve a brochada dele. Depois ele tem o arco da escolinha para de fato fazer o seu arco de desembrochada. E lá ele reencontra uma elfa que ele viu as partes íntimas dela quando eles tinham uns 10 anos. Mas enfim, detalhes, Mushoku, assim, funciona mais ou menos dessa forma. E Igor, o quão tenebrosa foi essa temporada? Ah, cara. Assim, vamos separar. Vamos separar o joio do joio estragado. Ok. Porque nem trigo tem. É o joio do joio estragado. Certo. A primeira parte não é tão ruim assim. Por quê? Porque você ainda tinha pelo menos contexto. O personagem ia do ponto A do ponto B. Tinha consequência das ações do personagem. Tanto que o personagem se vitimizou durante o processo justamente por conta das consequências. Então, pelo menos isso tinha. Sim. Ele te setava o contexto daquela cidade, daquele ambiente onde ele estava. E ele se utilizava dos próprios elementos de mundo pra justificar algumas coisas. Então, um dos poucos animes, cara, eu me lembro disso até hoje, um dos poucos animes da ideia de, pô, preciso lotear, eu consigo lotear, foi ele. Poucas obras lembram desse detalhe de construção de mundo na resolução desse conflito do meio da porradaria. Então, ele se preocupava com esse tipo de detalhe. Então, eu dou esse ponto positivo para ele. Essa primeira parte, apesar dos pesares, tinha alguns elementos que dava para salvar. Quando ele tentava falar de um âmbito puramente sexual, introduzindo personagens nesse conceito, ele falhava miseravelmente. Porque é aquela coisa. Mushoku não consegue falar sobre algo que ele não sabe. Então não tem como o autor falar sobre algo que ele não detém conhecimento. Então o que acontece? Faz merda. Normal. Beleza. Isso posto, a primeira parte posta, eu daria um 5, assim, um 4 e um 5. Até em comparação do que a gente tem na temporada. O problema tá na segunda parte. Que aí, pra mim, é assim, injustificável o quão ruim é aquilo. Porque ele tem um contexto péssimo. Os personagens são necrosados mentalmente. Porque os personagens não têm capacidade de racionalizar. Os personagens... Tem personagem ali que se sente feliz, se sente... libera dopamina enquanto é escravizado. Libera dopamina enquanto está em cárcere privado. Libera dopamina enquanto se mija. Então, quando tu tem um contexto assim, você não consegue caracterizar aquela coisa como um personagem. Ainda mais quando o personagem é feminino. Mas a gente tá em Mushoku. Esse tipo de coisa acontece, infelizmente. Dentro disso, os outros personagens, essas duas que eu citei, além disso, você tem outros personagens como o próprio Tedesco, a Elfa, que ela é literalmente um recurso de roteiro para falar o quanto o nosso protagonista é alguém que deve ser amado e apreciado e como ela substitui bem a outra pessoinha ruiva, né? Então é importante também se alimentar também esse ponto. Oh, lembrou disso. Incrível. Dentro disso, tu ainda tem um ponto crucial dessa parte, que é o quê? O porquê. Qual o motivo? Qual que é a motivação
que instiga o nosso protagonista ir até aquele lugar e fazer o arco da escolinha. Sim, curar a bruxice dele, porque Deus falou que se ele fosse lá, ele seria curado. Gente, vocês têm... Para assim, para racionalizar um pouquinho. Você tá numa narrativa, o personagem tem 300 milhões de problemas, uma porrada de gente morreu, uma porrada de gente segue morrendo, ele tem uma porrada de outros problemas envolvidos no processo dele, tem que encontrar a família dele, mas o principal ponto que segmenta a narrativa e que literalmente faz Deus interceder sobre ele é a porra da broxice. Por isso que eu falo, quando o Mushoku coloca a temática de sexo em primeiro plano, ele não sabe falar, porque ele faz essa atrocidade. Ele faz esse tipo de... Esse tipo de coisa que mata o Igor, inclusive. O Igor morreu. Mas, cara, mas veja bem, Mushoku tem construção de mundo. Ele é um mundo de Sekai, de fantasia e pipipi, popopó. Cara, se você quiser separar o problema dele ser extremamente viciado em falar errado e falar merda sobre qualquer coisa que envolva o cunho sexual, você pode. Mas também nesse sentido, Mushoku é deprimente, cara. É deplorável. Porque narrativamente, tudo que ele se esforça minimamente pra construir de mundo, quando volta pro Rudinho, é uma catástrofe narrativa. Porque tudo a ótica dele ou é descartável, ou é debochável, ou é supérfluo, ou é esquecido, ou, no pior dos casos, é gratuito, porque resoluções caem no colo dele, personagens caem no colo dele, facilidades caem no colo dele. Ele não tem um processo de causa e consequência nas ações que puna ou que beneficie ele pelas próprias ações dele. Assim como o Igor falou no começo, que isso existia. Eles estavam tentando dizer que tem. E até que tinha. Ainda mais quando você usava outros personagens que não eram garotas, né, personagens femininas, pra trazer tal ponto. Tem até um cara lá, eu esqueci o nome dele, é um cara todo de verde no primeiro arco, assim. Eu vou ver se eu acho o nome dele aqui no My Anime List. Mas ele era um cara que tava tentando, que tava dando algum segmento, algum ponto, até algum contraponto, até o problema de broxice dele. Depois disso, cara, isso é literalmente limitado e limiado ao arco da escolinha. O Rogério, não, é outro personagem, eu esqueci o nome dele. É o cara que também era caçador, que ele parecia ser meio babaca no começo, e na verdade ele era um cara legal e babaca ao mesmo tempo, mas ele pelo menos parecia um personagem. Diferente de tantos outros personagens que não parecem personagens. Aí quando você vai na escola, cara, as coisas são eventos aleatórios, quase que... você não tem nenhum senso de progressão cronológico dos acontecimentos. Aí de repente aparece o cara dos 4 braços, que quer tretar com ele, porque sim. Porque sim. Aí aparece a garota de máscara que também veio do mundo... Ah, mas você tá dando spoiler? Foda-se, não importa. Também veio do mundo real e vai, sabe? E ela dá uma puta conversada sobre isso, ele fala... acho que eu não quero não, tô tranquilo, não quero me envolver com isso. E meio que só o diálogo é jogado ao vento pra alguém se importar. Não é história maturando ou usando aquela informação pra alguma coisa. É a obra só expondo isso, colocando na mesa. E quando você coloca uma informação na mesa, ou quando você quer, de alguma forma, dialogar sobre isso, você tem que ter algum ponto de apoio. Geralmente é o protagonista. Só que a gente tem aqui um dos piores protagonistas já criados na história dos animes, que é o Rodinho. O Rodinho é um personagem tão deplorável, não só ele, mas ele também, que tudo que ele tenta contar em Mushoku acaba se tornando pouco palpável ou pouco tateável, ou eu não gosto nem de usar esses termos porque aí vira pra outra coisa que o Rudinho quer muito fazer. Porque ele ignora completamente tudo e ele quer apenas ser o cara que vai pegar uma galera
mas ele não quer pegar uma galera porque ele não é o machão alfa. Não, 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 não. Ele é o bom samaritano que, pelas suas boas qualidades e pela sua bondade inerente, todo o seu cavalheirismo, ele é recompensado por sexo. É isso. E a obra constantemente vai batendo nesse ponto, porque tudo pra ele, o quão grande, nobre, benevolente, incrível ele é, e tudo acaba ganhando de mão beijada. E torna tudo, assim, ele sequestra tudo ao bel prazer dele, porque quando chega na elfa, a Sylph, eu acho que é isso o nome dela, ela vira literalmente o recurso de roteiro que vai beneficiá-lo, que vai glamourificá-lo, que vai respaldar todas as maluquices dele. E até chegar no absurdo do cúmulo, que é o melhor exemplo da pior coisa que aconteceu nessa temporada, ou pelo menos eu acho que pontualmente a pior coisa que aconteceu nessa temporada, foi o arco do Rudinho querendo manter cárcere privado duas garotas, porque elas quebraram a figure da waifu dele, endeusada, que ele criou todo uma brincadeirinha de religião em volta disso. Aí você fala, uau, incrível, você foi um personagem moralmente e eticamente questionável, não, né? Punível. Criminalmente? Criminalmente, não, você fez speedrun do Código Penal. E aí você tem toda uma situação, todo um conflito pra dizer que não, ele tava certo. Ou, é só uma piada. Então, cara, quando você chega nos auges da obra, que é sobre isso, e você tem um evento que literalmente vai concatenar todos os problemas penais, morais, éticos e de processos dessa narrativa, eu literalmente olho pra Mushoku e falo, parabéns! Você tá gerando o mesmo sentimento e o mesmo entendimento meu que eu tive da primeira temporada. Você é um lixo. Você é uma obra detestável. É uma obra execrável. É uma obra que não vale o tempo, não vale o esforço, não vale ser assistida. Eu acho que o pior é a mensagem. E como ele desvirtua a própria mensagem que ele quer passar. Uhum. Porque ele literalmente chega no final, até antes do final, ele constrói isso como se fosse uma relação de romance, certo? Uhum. Mesmo tendo um ponto de que, pô, ele tem um vazio e que a doença dele é relacionada ao abandono, e por isso que ele tem o problema de ser broxa, aí você faz essa conexão junto com o romance, ele literalmente descredibiliza a própria narrativa quanto ao romance, porque ele estabelece de que ele gosta dela, que ele tá apaixonado por ela, e que esse é o motivo. Só que, após o ato e após o problema da doença dele, entre aspas, ter sido resolvida, ele literalmente, e a narrativa literalmente atribui aquela situação como, o objeto que eu precisava resolver o problema. Então a garota, que era o romance, na verdade era um objeto que seria utilizado para resolver a doença dele. Então se você troca a personagem elfa por uma garrafa com um remédio, uma garrafa de Viagra, acabou. Resolveu o problema dele. Então é isso que é estúpido e que descredibiliza muito o pouco que a gente tem de narrativa e de montagem visual na construção desse romance de forma empática. Porque ele pega isso, joga pra debaixo do tapete e fala: o que eu precisava dela e o que Deus me falou é que eu precisava dela pra curar o meu problema de disfunção erétil. Cara, assim, o negócio é muito, muito, mas muito problemático, com perdão do eufemismo. Porque a forma como ele constrói isso, que já é problemática como a gente citou, a resolução disso e a mensagem pós-resolução te dá um tapa na cara se em algum momento você se sentiu impactado emocionalmente ou próximo de qualquer um dos personagens que estão sendo trabalhados no romance. Porque ele objetifica a personagem enquanto faz piada, ri da tua cara
que acredita que aquilo é um romance. Mas, na verdade, ela é só um objeto que ele precisa para resolver o problema dele. E que Deus falou que ia resolver o problema dele. E resolveu, porque Deus sabia, né? Olha como o Deus de Mushoku, ele é extremamente preocupado com as causas daquele mundo. Pô, é piada. É piada, pô. Isso aqui é fanfic de adolescente, porra. É piada. Chega assim, é zombaria uma porra dessa. E é zombaria tu levar a sério uma porra dessa. Então, assim, tu vê isso aqui na novel, curtir, barará, quando é adolescente, beleza. Curtir isso como adulto, tu pode curtir o que tu quiser. Tu falar que isso aqui é bom, vou mandar tu tomar no cu. Simples. Você pode curtir o que você quiser. Você pode gritar aos quatro ventos que você achou isso aqui incrível. Que você acha do caralho Deus curar a broxice do moleque. Ou falar onde que cura a broxice do moleque. Mas tu falar que isso aqui é bom, vou mandar tu tomar no cu. É simples. Então, essa é a conclusão que eu tenho dessa temporada de Mushoku. Goste ou não goste, ache legal ou não ache legal, à vontade. Elogiou, falou que isso é bom, vou mandar tomar no cu. Bom. Tô contigo. Eu tô contigo, cara. Porra, porque não tem como. O argumento não precisa. O argumento já tá dado. Só olhar pra tela, porra. E ler o texto, né? Lê a legenda. Basta ler. Lê a legenda. Ah, mas Gigo, e a produção de Mushoku, que é excepcional e acima da média? Não então, tem valor? Eu elogiei a primeira parte justamente pela produção, porque a luta que ele tem contra o dragão, porra, parabéns à produção. Muito legal mesmo. Tanto que por isso que eu nem critico tanto a primeira parte, porque a segunda é assombrosamente ruim. Faz a primeira parte parecer assim, boa. Isso que é assustador. A segunda parte é tão ruim que a primeira parte parece boa quando você se distancia dela. E muito disso vem para essa qualidade de produção também. Então eu também tô ponderando isso na parte pra elogiar a primeira parte. A segunda, pelo amor de Deus, tá de sacanagem. Os caras não acertam nem encaixe de trilha sonora. Sim. E eu vou ser coerente e manter meu 0 da primeira temporada, porque, cara, ele passou muitas linhas que eu acho inadmissíveis em uma história. E ele é um concatenado dessas coisas inadmissíveis. E a forma que ele trabalha esses assuntos sexuais que ele aborda na história, como ele relativiza abuso, como ele não é nem relativiza, ele não relativiza, ele enaltece isso daí, e como toda a narrativa é calcada a isso, cara, eu sinto muito. Isso e tantas outras coisas que eu acho completamente enojável que Mushoku faz, então... Ah, mas apesar da produção dele de fato ser acima não, mas tá na média lá, tem o seu mérito, e tudo isso pra mim tem um valor negativo e acaba conectando 1 a 0, porque eu acho o Mushoku intragável. Tem os seus momentos, né? De fato tem os seus momentos. Eu lembro assim, mas a maioria dos momentos que eu lembro é da primeira parte, de fato. É aquela coisa. Eu já tenho o meu ponto moral, que eu já coloquei aí, mas assim, nas notas eu tento não colocar pesar tanto isso. Óbvio que é impossível ser completamente imparcial, ainda mais com o show. Sim. É impossível ser imparcial e levar só a parte técnica, nesse sentido. Mas assim, eu vou colocar um 3, porque a primeira parte me surpreendeu. Porque quando me fala. Eu pulei, esquipei a segunda temporada, né? Então eu caí direto aqui. Eu vi a primeira, esquipei a segunda, caí aqui. Quando eu caí aqui e vi o episódio 0, foi basicamente um prólogo, e depois comecei na primeira parte, cara, eu fiquei, isso aqui não é tão ruim. Eu fiquei assustado, porque, pô, parecia bom. Sim, bom é uma palavra muito forte, mas é bom pra expectativa com a ótica que eu tava. Falei, cara, isso aqui não é tão ruim assim. Não é o lixo que colocava. Aí depois eu vi a segunda parte e entendi o que colocava. Perfeito, parabéns, Mushoku. Você apresentou muito bem o que falaram que você era. Eu vi e senti, infelizmente. Mas assim, da primeira parte, foi uma experiência não tão negativa. Tem problema em processo, tem problema em conclusão, tem a forma como vitimiza ele pra dar resolução e como ele sofre, como o mundo é mal com ele. Tem esse aspecto, mas é aquela coisa, isso daí a gente vê uma porrada de secar e eu consegui passar por cima. Então, se eu fosse dar uma nota pra primeira parte, seria 4 ou 5. A segunda parte é 0. Então a gente pode ficar entre um 2,5. Eu vou arredondar pra 3, porque eu vou dar o benefício da primeira parte. Eu vou dar uma nota 3, que se eu fosse traduzir isso em texto, seria muito ruim. Por conta da primeira parte. Porque se não fosse a primeira parte,
seria um zero redondíssimo. O zero mais redondo do universo que desenharia o infinito. Justo.